Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia de finados, dia de todos os fiéis defuntos, quero um pouco falar a respeito da comunhão dos santos. Isso porque percebi que muitas pessoas, mesmo pessoas que frequentam a igreja, têm as ideias confusas sobre o que vai acontecer depois da nossa morte. Tem pessoas que acham que com a morte tudo vai acabar e nada. Também outras que acham que depois da morte a alma vai se reencarnar em outra entidade, isso por causa dos influxos de outras religiões. Mas tudo isso é o oposto do que diz a nossa fé cristã, porque é verdade que esta vida terrena acaba com a morte, mas não é verdade que com a morte tudo acaba aqui, porque sabemos que uma vez que a vida terrena termina, começa a vida eterna. Portanto, a pergunta para onde vão as pessoas que morrem, com certeza podemos afirmar que depois desta vida terrena, não é verdade que tudo acaba e que terminamos em nada, que desaparecemos no nada, mas que a vida real começa depois da nossa morte. De fato, podemos considerar nossa vida terrena como o tempo de gestação, como o tempo em que uma criatura está no ventre de sua mãe, antes de vir à luz, antes de nascer, razão pela qual, na linguagem cristã, a morte também é definida como nascimento para o céu, porque a morte é a porta de entrada para a vida após a morte, onde colheremos os frutos que semeamos nessa vida. Sabemos de fato que, como a Igreja ensina, logo após a morte, a alma humana apresenta-se diante de Deus para receber a sentença do seu juízo particular, em virtude do qual ela irá de forma definitiva e irreformável ou para o inferno, caso tenha morrido em pecado mortal ou sem arrependimento, ou, se partiu deste mundo em estado de graça, para o céu, se estiver totalmente preparada para a visão beatífica, se na sua vida viveu perfeitamente a caridade, ou para o purgatório, onde deverá pagar a pena temporal, ainda não satisfeita de seus pecados, e se purificar das imperfeições que a impedem de entrar na glória eterna. E lembramos aqui também que o pecado é perdoado pela confissão sacramental e também lembramos que, neste caso, a culpa é cancelada, mas, todavia, permanece uma pena que tem que ser expiada. Além disso, as almas que vão para o purgatório já estão salvas, têm garantida sua eterna bem-aventurança, a qual só terá acesso depois de se terem purificadas, padecendo a pena devida aos seus pecados já perdoados quanto à culpa. Essas almas benditas que se acham nesta condição nada podem fazer para si mesmas, mas podem ser ajudadas pelos sufrágios dos fiéis, na forma de missas, orações, esmolas, jejuns e outras obras de piedade, sobretudo pelas indulgências. E acima a respeito disso, podemos entender por que a Igreja marcou a comemoração dos fiéis defuntos para o dia 2 de novembro, logo após ter celebrado a solenidade de todos os santos. Isto com certeza para sublinhar a verdade de fé da comunhão dos santos, verdade que professamos cada vez que renovamos a nossa profissão de fé, cada vez que recitamos o creio na Santa Missa. Mas, concretamente, o que é esta comunhão dos santos? Nós cremos que, em virtude da comunhão dos santos, temos a Igreja triunfante, composta por aqueles que viveram perfeitamente o amor, a caridade nesta vida e já alcançaram a visão beatífica de Deus e que já estão na glória de Deus no paraíso, no céu, e isso pela eternidade. E temos depois a Igreja padecente, formada por aquelas almas que, embora já salvas, ainda estão se purificando, ainda estão purificando suas faltas de amor no purgatório. E, finalmente, a Igreja militante, ainda peregrina na terra e formada por todos nós que estamos tentando alcançar a salvação de nossas almas e a santidade. Pois bem, esta comunhão entre a Igreja triunfante, padecente e militante
e tão forte e tão profunda que permite-nos contar com a ajuda e com a oração, com a intercessão, tanto das almas do paraíso como das almas do purgatório. E nós podemos ajudar as almas do purgatório, como já dissemos antes, como os nossos sufrágios, celebrações de Santa Missas, orações, boas ações, gestos de caridade, esmolas, oferecidas com a intenção de encurtar seu tempo de purificação no purgatório e assim aliviar os sofrimentos dessas almas. Ajudar esses nossos irmãos falecidos que sofrem no purgatório para a sua purificação é um dever que temos sempre. Se for verdade, como diz São Tomás de Aquino, que o menor sofrimento no purgatório é maior do que todos os sofrimentos na terra. Eles querem nos ajudar, está um pouco como a torcida no estádio, torcendo por nós, acolhendo nossas orações, nossas súplicas, alcançando-nos de Deus as graças necessárias para alcançarmos a salvação de nossa alma. E assim, falando de sofrimentos e purificação no purgatório, neste dia particular seria útil refletir sobre aquele momento da morte que um dia chegará inevitavelmente também para nós. Que hoje estamos aqui, estamos juntos fisicamente, estamos vivos hoje, mas amanhã não sabemos. Portanto, que este dia de hoje seja para nós motivo de reflexão sobre a nossa vida. Perguntemos-nos, como estamos vivendo o amor na nossa vida terrena? Assim diz o autor da Imitação de Cristo. Vive na terra como hóspede e peregrino, conserva coração livre e elevado para Deus, porque não tens aqui morada permanente. Para o céu dirige todos os dias as tuas preces, os teus gemidos e lágrimas, para que depois da morte mereça a tua alma passar ditosamente ao Senhor. E para concluir, ajudemos os nossos irmãos defuntos de todas as formas possíveis, lembrando-nos particularmente das almas mais esquecidas, que mais sofrem no purgatório e que mais precisam de sufrágio, de ajuda. E confiemos já desde agora a Nossa Senhora o momento da nossa morte, como já rezamos cada dia na oração da Ave Maria. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.